Nosso tema é a quarta vigília da noite. Na palavra de Deus, a noite não é apenas ausência de luz. Ela é dividida em períodos específicos chamados de vigílias. São 4 ao todo. A primeira vigília, entre 18 horas e 21 horas. A segunda, entre 21 e meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. O tempo mais profundo da noite, marcado pelo silêncio e pelo agir invisível de Deus. E a quarta vigília, das 3 até as 6 horas da manhã, o momento que antecede o amanhecer, quando a escuridão começa a ceder e a luz está prestes a surgir. A Bíblia também descreve esse período com expressões como ao romper da manhã, ao raiar do dia ou a alva. Em Êxodo 14, 27 está escrito: E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou-se a sua força ao amanhecer. Em 1 Samuel 9, 26, lemos: Ao romper da alva, chamaram a Saul, dizendo: Levanta-te, para que te despeça. E em Salmo 57, 8, Desperta, glória minha, desperta, saltério e harpa, eu despertarei a alva. Esses textos nos mostram o mesmo momento, o limite entre a noite e o dia, entre o invisível e o revelado. Neste podcast, vamos explorar acontecimentos marcantes das Escrituras que se desenrolam exatamente neste intervalo, entre a terceira e a quarta vigília da noite. O tempo em que Deus trabalha em silêncio e se revela antes do amanhecer. A quarta vigília, tempo da manifestação, quando Deus responde e se revela. Jesus anda sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 24 a 27. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de Jesus aparecer, o texto deixa claro: o vento era contrário. Os discípulos não estavam parados, estavam lutando, remando, tentando avançar, e não conseguiam. Isso muda tudo, porque mostra que a dificuldade não era falta de esforço, era um cenário onde humanamente não havia solução. E então chega a quarta vigília. Horas já se passaram, o cansaço já dominou, a força já diminuiu, e é nesse ponto, não antes, que Jesus aparece. Mas quando ele vem, eles não o reconhecem. O medo fala mais alto que a fé. A presença de Jesus é confundida com ameaça. Isso revela algo profundo. Às vezes, Jesus já está vindo ao nosso encontro, trazendo solução, mas o nosso estado emocional ou a forma de pensar não nos permite perceber. E então vem a voz: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de acalmar o mar, antes de dar fim à luta, ele acalma o coração. Antes do milagre visível, vem a palavra. A quarta vigília não é apenas o momento do socorro, é o momento da revelação. Jesus se revela. Ele não chega só para resolver o problema. Ele chega para ser reconhecido e habitar no coração do homem. O fechamento do Mar Vermelho. Intervenção ao amanhecer. Êxodo, capítulo 14, versículos de 24 a 27. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou-se a sua força, ao amanhecer.
Deus começa a agir ainda na escuridão, mas é no amanhecer que tudo se revela. Durante a noite, parecia impossível, mas ao nascer do dia, o livramento se torna visível. O mesmo mar que se abriu para salvar foi o mesmo que se fechou para julgar. Aquilo que para uns foi caminho, para outros se tornou fim. Jesus ora de madrugada. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Antes dos momentos públicos, havia o secreto. Antes da multidão, havia a madrugada. A quarta vigília não é só resposta, é também preparação espiritual. Ressurreição ao amanhecer. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 6. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Assim como o dia nasce vencendo a noite, a ressurreição revela que a escuridão nunca foi mais forte do que o autor da vida. A luz chegou. Jesus vive. Encerramento. A quarta vigília é o tempo que o céu se move. Quando o homem já não tem forças, Deus começa a agir. É no limite da madrugada, quando tudo parece silêncio, que o impossível começa a tomar forma. Na hora das aflições, o que precisamos é ouvir a voz de Jesus falando ao nosso coração, porque o amanhecer não é apenas o fim da noite, nem só o término de um tempo de choro. É a prova de que a alegria chega, mas chega com Jesus. E assim como o dia chega, a resposta de Deus também chega, porque o amanhecer sempre vem. E essa é a nossa esperança. Passar por essa fase orando, buscando, sabendo que um novo dia nos espera, quando viveremos para sempre com Jesus. Você ouviu podcast do canal 365 com Deus. Até os próximos episódios.